Oi, gente! Nessa aula vamos conversar sobre manutenção e perda da qualidade de segurado. Então, iniciamos a aula conversando sobre o período de manutenção da qualidade de segurado, também conhecido como período de graça. Para a gente entender esse conteúdo, a gente deve examinar uma seguinte situação bem extrema. Um indivíduo perdeu o emprego. Ele já está com bastante dificuldade, enfrentando bastante dificuldade. E ele, alguns meses depois, 3 meses depois de perder o emprego, ele adoece. Pois é. Aí a dificuldade aumenta ainda mais, né? Porque ele está doente, está sem emprego, está desprotegido previdenciariamente? Não, tá não, viu, gente? Então isso é muito importante. Ele está sem emprego. Enquanto ele era, alguém que tinha sua carteirinha anotada, estava trabalhando, estava contribuindo, ele era um segurado empregado. E hoje ele é um desempregado. Mas ele está ainda protegido pela Previdência, mesmo sem trabalhar e sem efetuar as contribuições. Ele parou de trabalhar, parou de exercer sua atividade laboral, mas continuou protegido pela Previdência Social. Para sempre? Não. Ele continua protegido durante um período legalmente previsto, que é o período de manutenção da qualidade segurada ou período de graça, tá? Então, ele é protegido, por assim dizer, de graça, ou seja, esse indivíduo, ele sem trabalhar, sem contribuir, ele continua tendo, todos os direitos inerentes à qualidade segurada, tá? Agora, cuidado, porque existem algumas situações onde se exige carência. Então, ele adoece quando ele está desempregado. Ele adoece, a gente sabe que ele ainda está mantendo a qualidade segurada, vamos dizer que fosse o 3º mês, que ele está desempregado, ele ainda mantém a qualidade segurada e ficou doente. Será que ele vai ter direito ao auxílio-doença? Eu tenho que olhar para o histórico desse indivíduo e verificar se na época que ele estava trabalhando, ele fez aquele mínimo de contribuições exigidas para carência, que são 12 contribuições, tá? Se ele não tiver as 12 contribuições, ele não vai ter direito ao auxílio-doença porque ele deixou de ser segurado? Não, ele não terá direito ao benefício de auxílio-doença, não porque tenha perdido a qualidade segurada, ele não terá direito porque ele não tinha carência, ele não tinha feito um número suficiente de contribuições. Nem se ele estivesse trabalhando, normalmente contribuindo, se ele não tem um número mínimo de contribuições, ele não tem direito ao benefício. Mas vamos dizer que esse indivíduo que está desempregado, vamos dizer que ele ficou no emprego durante 7 meses, perdeu o emprego e ele então entra no chamado período de manutenção. A minha pergunta é, 3 meses, quando ele está desempregado, após 3 meses, ele sofre um acidente. Aí ele tem direito a benefício? Tem. Porque quem sofre acidente, não se exige carência desse indivíduo. Ele está mantendo a qualidade segurada, sofreu um acidente, vai ter direito ao auxílio doença. Então, vamos ver aqui. Última contribuição dele aconteceu em dezembro de 2011. Então, a última contribuição dele, vamos dizer aqui que foi relativa ao mês de dezembro de 2011. A partir daqui, essa linha pontilhada, nos diz que ele não está trabalhando, tá? Então, ele não está trabalhando e, portanto, não está contribuindo por conta disso, tá? Então, a minha questão é, o que acontece com esse moço? Nesse período, ele ainda vai estar protegido, mas é para sempre? Vamos ver o próximo slide, tá? Ele vai ter uma proteção, num período de graça, a regra geral, ele é de 12 meses. Então, a última contribuição dele foi feita para o mês de dezembro de 2011. Durante os próximos 12 meses, ou seja, de janeiro de 2012 até dezembro de 2012, ele está no período de manutenção, no período de graça, ele mantém todos os direitos inerentes à qualidade de segurado. Então, vamos dizer, não sei se eu coloquei, tá aqui, 12 meses de manutenção da qualidade. Vamos dizer que ele tenha adoecido, não sei se o próximo nos diz isso, tá? Que é o período de graça, a gente já sabe. 12 meses de graça. Vamos ver o próximo, tá? Não quero, eu quero voltar aqui. Vamos dizer que ele adoeça bem aqui. No mês de outubro ele adoeceu, ele ficou doente. A minha pergunta é, ele ficou doente
não está trabalhando. E agora? Tem direito ou não ao benefício de auxílio-doença? Se ficar tão doente que chegar a ficar inválido, tem direito ou não à aposentadoria por invalidez? Tem direito, porque ele ficou doente ainda durante o chamado período de manutenção ou período de graça, tá? Ele fica doente, tem direito a auxílio-doença. Se for uma situação tão grave, né, que determine uma conclusão de que ele ficou inválido, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Só que eu tenho que fazer uma pergunta. Ele tem direito, sim, ao benefício, mas ele tem direito ao benefício segundo as regras que dizem respeito aos demais segurados. Tá? Eu tenho que ver se é caso de exigência de carência. Se for caso de exigência de carência, eu tenho que verificar se nesse período aqui, quando ele estava, né, trabalhando e contribuindo, ele tinha um número mínimo de contribuições para obter o benefício. Mas no período de manutenção, o período de graça, o que deve ficar claro para vocês, que eu estou diante de um segurado que não está exercendo atividade remunerada, tá? Mas continua sendo protegido pela Previdência Social. Então, esse período onde o indivíduo está sem trabalhar, ainda assim ele está protegido, ele mantém os direitos inerentes à qualidade de segurado. Então, eu chamo esse período, que é, no mais das vezes, de 12 meses, mas ele pode ser diferente, eu vou mostrar para vocês. Ele está no período de graça e ele ainda continua protegido pela Previdência, mesmo sem estar fazendo suas contribuições. Cuidado, que é diferente daquele indivíduo que está trabalhando e parou de contribuir. O indivíduo que está trabalhando e para de contribuir durante um tempo, esse indivíduo não está em período de graça não, viu? Esse indivíduo ele está em débito. No período ele está em débito com a Previdência. Parou de contribuir sem parar de trabalhar, gente, continuou trabalhando aqui nesses 12 meses, ele não entra no período de graça. Ele tem que pagar as contribuições devidas para o período. Quem entra em período de graça é aquele que parou de trabalhar. Eu só penso em a questão de parar de contribuir para o facultativo, a gente vai ver depois, tá bom? Vamos lá. Então aqui, o artigo 15, ele vai nos apresentar os períodos de manutenção da qualidade de segurado. Então, mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições, ou seja, não está fazendo contribuições, e mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo quem está em gozo de benefício, tá? Vou contar aqui para vocês uma história que me foi contada por uma aluna. Essa aluna, ela é assistente social, ela estava se preparando para o concurso do INSS, ela me contou a seguinte história. Ela trabalhava num hospital e, naquele momento, na UTI do hospital, existia um paciente numa situação bem grave e ela procurou a família no sentido de orientar quanto a possíveis direitos previdenciários. Aí perguntou se ele era segurado. A família, não, ele não é segurado. Ele trabalha? Não, faz muitos anos que ele não trabalha. Mas ele recebe algum benefício? Tá? Ele é um indivíduo que tem algum auxílio-doença e tal. A família não sabia de nada. Tá? Para a família ele não recebia nada, ele não tinha direito a nada, ele não trabalhava, não era segurado, segundo a interpretação da família. Então essa assistente social, ela se dirigiu à UTI e conseguiu conversar com esse paciente. Ele estava em estado grave, mas ainda conseguia conversar. Quando ela chega, tá, na UTI e conversa com esse senhor, ele consegue dizer para ela o seguinte, que recebe auxílio acidente. O que acontece? Esse indivíduo, ele era um segurado, né, empregado até um dado momento, sofreu um acidente de trabalho, tá? Não precisava ser acidente de trabalho, mas no caso ele tinha sido um acidente de trabalho, e ele se afastou um tempo de auxílio-doença, e quando ele foi ter a alta do auxílio-doença, a perícia médica do INSS descobriu que ele tinha uma redução da capacidade de trabalho, provocada pelo acidente. Ele passou a ter direito, por conta dessa redução da capacidade de trabalho, a um auxílio-acidente. Cessou o auxílio-doença, ele passou a receber um auxílio-acidente, tá? E voltou para a empresa, só que a empresa não o aceitou. Depois do período de estabilidade, 12 meses, a empresa mandou esse senhor embora. Então ele ficou sem conseguir mais trabalho, tá? Ele não conseguiu mais trabalhar, mas conseguiu manter, obviamente, porque é mantido até ele se aposentar, o auxílio-acidente. Então já há muitos anos ele era uma pessoa que não trabalhava, não tinha emprego,
mas vinha recebendo da Previdência o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele não substitui salário, então ele não tem vinculação com o valor de salário mínimo. Então, no decorrer do tempo, esse auxílio acidente, ele vai, quando comparado ao salário mínimo, ele vai ficando menor. Ele começa com 50% do salário mínimo e vai ficando menor. Então, naquele momento, o valor do auxílio acidente era um valor muito pequeno. O segurado sabia que ele recebia, mas a família nem se lembrava mais daquele auxílio acidente. Então, quando o segurado disse que vinha, há não sei quantos anos, 15 anos, recebendo o auxílio acidente, aquilo dali resguardou todo aquele tempo, aquele recebimento do auxílio acidente, a sua condição de segurado. Eu posso dizer que esse indivíduo, desde muitos anos, era o quê? Um segurado que estava em gozo de benefício, de auxílio acidente. Então, ele vinha mantendo a qualidade de segurado. Então, o que ia acontecer? Se ele viesse a falecer, como ele estava mantendo a qualidade de segurado durante todo esse período, a família teria a pensão por morte. Se ele saísse daquela UTI com um diagnóstico de invalidez, ele teria direito a receber a aposentadoria por invalidez. De imediato, o que já se poderia fazer era requerer um auxílio-doença, ou até uma aposentadoria por invalidez para ele, uma vez que, apesar de estar sem trabalhar, ele ainda vinha mantendo a qualidade de segurado por conta do recebimento do benefício de auxílio-acidente, Vamos lá. Mantém também a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência. Então, o indivíduo deixou de exercer a atividade remunerada, ele passa a ter 12 meses de período de manutenção, ou ele estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, Também mantém a qualidade de segurado, quem tem cessação de benefício. Então, vamos aqui. O indivíduo deixou de exercer atividade remunerada em dezembro de 2011. Significa que de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, durante 12 meses, ele tem esse período de manutenção da qualidade de segurado. Ou então ele deixou de exercer atividade remunerada porque perdeu o emprego, ou então ele deixou de exercer atividade remunerada porque ele tirou uma licença sem vencimento, Então ele não está recebendo remuneração e não está contribuindo porque está licenciado sem vencimento. Esse período também é de manutenção, ele tem 12 meses de manutenção da qualidade segurada. Mas se for um indivíduo, que ele é um segurado antigo, ele tem mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade segurada. O prazo de manutenção, que era de 12 meses de período de manutenção, passa a ser de 24 meses, é o que nos diz o artigo 15, parágrafo 1º. O prazo do inciso 2, o prazo de 12 meses de manutenção, será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade segurada. E para isso eu trouxe um exemplo, que eu dou em sala de aula. Então vamos lá. Se a última contribuição dele foi, depois vem o exemplo, que é o exemplo do Pink Cérebro. Última contribuição foi para o mês 12 de 2011. Ele trabalhou até dezembro de 2011, então para esse mês ele contribuiu. De janeiro de 2012 para frente, ele está sem trabalhar. Como ele é um segurado que tem mais de 120 contribuições, olha os 3 pontinhos aqui que são importantes. Sem nunca ter perdido a qualidade de segurado nesse caminho das 120 contribuições. Ele vai ter o período de manutenção aumentado para 24 meses. Então, se ele, veja, ele está sem trabalhar e sem contribuir, ele adoece bem aqui, tá bom? Ele adoece, sei lá, em novembro de 2013. Ele fica doente aqui, nesse período, fica doente. O que acontece com ele? Tem auxílio-doença? Tem, Com certeza ele tem auxílio-doença. Por quê? Ele tem mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade, com certeza ele tem a carência para o auxílio-doença, mas ele adoeceu no 23º mês, quando ele estava já há 23 meses sem contribuir. Tem problema não.
ele ainda está mantendo a qualidade segurada. Sem trabalhar e, portanto, sem contribuir, ele mantém a qualidade segurada, ele vai ter direito a auxílio-doença. E se ele ficar inválido, tem aposentadoria por invalidez, tá? E se ele morrer, tem pensão por morte para a família. E se ele fosse preso nesse período, teria auxílio-reclusão. E se ele tivesse tido um acidente que tivesse reduzido a capacidade de trabalho dele nesse período, teria direito a auxílio-acidente. E se fosse um assegurado e tivesse tido neném nesse período, teria salário-maternidade, tá certo? Vamos lá. Então, aqui é o seguinte. Então, a última contribuição foi para o mês de dezembro de 2011, ele vai ter os 24 meses. E agora o que eu vou mostrar é o que é esses pontinhos e essa interrogação aqui para vocês. Vamos ver se chegou o exemplo. Chegou. Eu acho que todos vocês conhecem, os ratinhos do desenho animado, o Pink e o Cérebro, tá? O Pink e o Cérebro, eles trabalhavam no Cartoon Network já há 5 anos, tinham feito 60 contribuições, certo? Você sabe que o Cérebro ele é muito preocupado em conquistar o mundo, então o que ele faz? Convence o Pink a sair do Cartoon Network, tá? E ajudá-la a conquistar o mundo. Então eles vão sair do trabalho, param de trabalhar, param de contribuir e vão entrar no chamado período de manutenção, tá? Bom, mas vamos ver o que acontece com eles. O Pink, tá? Ele pagou 60 contribuições e parou por 12 meses de trabalhar e de contribuir. Já o Cérebro, ele, parou de trabalhar e de contribuir por 3 anos. Eu pergunto, o Pink, vamos para o próximo, o Pink rapidamente desistiu da ideia de conquistar o mundo e voltou para o Cartoon, voltou a trabalhar, tá? Voltou a trabalhar por 61 meses, tá? E depois para de trabalhar de novo. Já o Cérebro ficou 3 anos tentando conquistar o mundo, tá aqui ele, e acabou não conseguindo, obviamente, conquistar o mundo e voltou a trabalhar no Cartoon. Voltou a trabalhar e também trabalhou por 61 meses, fez 61 contribuições. Então, o que eu tenho aqui de conclusão, tá? O Pink é um ratinho segurado com 121 contribuições. O Cérebro é um ratinho segurado com 121 contribuições. Então, são 2 segurados com mais de 120 contribuições, ok? Tá? A minha pergunta é, se eles pararem, deixa eu ver aqui, não. Se eles pararem de contribuir, aqui, de novo, trabalhar e contribuir, o que vai ter de manutenção para um e para outro? Esse aqui tinha parado aqui no caminho por 12 meses. Ele perdeu a qualidade de segurado parando de contribuir por 12 meses? Não perdeu. Houve realmente uma interrupção da atividade laboral, mas ele não perdeu a qualidade de segurado. Portanto, quando o Pink parar de trabalhar novamente aqui, ele é um segurado com mais de 120 contribuições e ele vai ter 24 meses de período de manutenção. Já o Cérebro, muito preocupado em conquistar o mundo, ele aqui parou de trabalhar e de contribuir por 3 anos, com certeza houve perda da qualidade segurada. Ele até tem 121 contribuições aqui, só que são mais de 120 contribuições com perda de qualidade no caminho. Quando o Cérebro parar de trabalhar e de contribuir de novo aqui, ele só vai ter 12 meses de manutenção. Então, cuidado com aquelas questões de prova que venham com o seguinte enunciado. O segurado com mais de 120 contribuições tem direito a 24 meses de manutenção da qualidade segurada. Falso. Por que falso? Porque ele tem que dizer o seguinte, o segurado com mais de 120 contribuições, sem interrupção que provoque a perda da qualidade segurado, vai ter o período estendido, o período de manutenção estendido para 24 meses, tá? Então vejam, aqui o Pink tem 24 meses e o Cérebro só tem 12, tá? Vamos lá. Então, os prazos do inciso 2, ou seja, aqueles 12 meses, ou do parágrafo 1º, 24 meses, serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, hoje é registro no Ministério do Trabalho e Emprego, que não tem mais Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, aquele prazo que era de 12 meses...
de manutenção da qualidade. Se houver comprovação do desemprego, por quê? Porque recebeu o seguro-desemprego, ou então está registrado lá no Cine, está cadastrado no Cine. O prazo, que era de 12, aumenta mais 12, tá? Virando 24 meses de manutenção. O prazo, aquele maior, de 24 meses, se houver comprovação do desemprego, também aumenta mais 12, passando a ser de 36 meses. Quer dizer, então, que eu posso encontrar um segurado que parou de trabalhar, parou de contribuir, e ele pode manter a qualidade de segurado, né, nesse período de 36 meses, quer dizer que ele pode adoecer no 36º mês que ele está sem trabalhar e ainda assim ser protegido pela Previdência? Pode sim, tá? Ele mantém a qualidade de segurado, né, 24 meses, porque era um segurado que tinha mais de 120 contribuições sem perda de qualidade no caminho, e além disso prova que está desempregado, aumenta mais 12, virando o período de graça, um período de graça de 36 meses, tá bom? Então vamos lá. Então, a última contribuição, tá, foi em dezembro, para 12 de 2011, o último mês que a pessoa trabalhou e contribuiu. Então, ele tem um período de graça que vai de janeiro de 2012 a dezembro de 2012. Mas, se ele provar o desemprego, esse período vai ser aumentado para mais 12 meses, totalizando um período de graça de 24 meses, tá? Então, ele tem direito àquele período inicial de 12 meses, provou o desemprego, aumenta esse período de mais 12 meses, totalizando 24 meses de manutenção, tá certo? Então, agora vamos para as outras situações de manutenção da qualidade segurado. Manter a qualidade segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Então, o segurado trata-se de um indivíduo que foi fazer um trabalho no exterior. Quando ele volta, chega no aeroporto, ele está com sintomas, tá, de influenza, e daí isso é logo detectado, ele é colocado em quarentena, então ele passa por uma situação de doença de segregação compulsória. Quando, né, é feita a avaliação, cessa essa doença, ele tem um documento demonstrando a cessação. Tanto é feita a notificação lá, quando foi feito o diagnóstico, quanto depois é feito, né, também emitido um documento para demonstrar que ele saiu da situação de segregação compulsória. A partir daí, ele tem 12 meses de período de manutenção. O segurado, quando ele é preso, tá? Ele, na verdade, ele era um segurado, foi preso, tá? Quando ele sai da prisão, tá? Da data do livramento da prisão, ele tem também 12 meses de período de manutenção. Então, após o livramento, ele tem 12 meses, seja um segurado retido ou recluso. Na verdade, aqui, retido eu entendo que seria detido ou recluso. Eu vou checar depois se foi uma situação de erro na grafia, tá? Vamos ver se eu coloquei mais alguma coisa, tá? Aqui é só para mostrar para vocês, eu não sei se eu fiz o gráfico, não fiz, esse vai ter que ser na mão. É o seguinte, um indivíduo, ele é preso, tá? Aqui, vamos dizer que ele foi preso, primeiro vou colocar esse indivíduo como ele estando desempregado. Então, ele está numa situação de desemprego, bem aqui. Desemprego. Esse indivíduo, tá? Está desempregado e ele passa a ter, tendo em vista, né, o seu histórico de contribuições, 12 meses mais, né, de período de graça, ele está desempregado, prova isso mais 12 meses, 24 meses de manutenção. Então, 12 meses, 24 meses de manutenção. 6 meses depois, passaram-se 6 meses, bem aqui, ele é preso. Certo? Esse período de 24 meses, ele já tinha gasto dos 24 meses, 6 meses, portanto, ele tem 18 meses ainda de, vou chamar aqui de G, período de graça. Período de graça de 18 meses. Só que quando ele é preso, esse período congela, ninguém vai estar contando esse período de manutenção. Eu posso dizer que ele foi preso enquanto segurado. E se o último salário dele, tá, quando ele trabalhou, era de baixa renda, a família vai receber auxílio reclusão, tá? Ele é preso e permanece
2 anos preso, tá bom? 2 anos preso. Quando é bem aqui, esse moço, ele foge, tá? Bem aqui ocorre uma fuga do presídio. O período que ele ficou preso, tá? Não gastou o período de graça dele. Então, quando ele foge, ele ainda tem 18 meses de período de graça. Vamos dizer que a fuga dele durou 24 meses. Gente, se a fuga durou 24 meses, quando ele foge, cessa o auxílio-doença, na verdade suspende, não é que cessa, suspende o auxílio-doença por conta da fuga. E esse indivíduo aqui, que tinha um período de graça de 18 meses, tá? Ele vai, tá, gastar esse período e mais ainda, ele vai perder a qualidade segurada enquanto foragido. Bem aqui ele é recapturado. Quando ele é recapturado, depois desses 24 meses da fuga, tá? Bem aqui é recapturado, depois de 24 meses foragido. Quando ele é recapturado, ele já tinha perdido a qualidade segurado, tá? E ele vai, né, o auxílio reclusão tinha cessado, tinha sido, perdão, suspenso, e agora quando ele é recapturado não vai ser reestabelecido porque ele não é mais segurado. Se ele tivesse comprovado que durante o período da fuga ele trabalhou, trabalho durante o período da fuga pode ser considerado no sentido de não determinar a perda da qualidade. Vamos dizer que nos 24 meses de fuga ele trabalhou durante 10 meses. Então, dos 24 meses, 14 meses ele não trabalhou, 10 meses ele trabalhou. Então, se ele trabalhou esses 10 meses, significa que ele não gastou os 18 meses do período de graça que ele ainda tinha. Esse período aqui, tá? Não é contado quando da fuga, não, tá? Esse período aqui, ele é contado a partir do livramento. Se ele conseguir se manter enquanto segurado, porque ele entrou na prisão como segurado, ele não fugiu, quando ele é colocado em liberdade, tá? Ele vai ter 12 meses de manutenção a partir do livramento. Esse período aqui, que eu coloquei a seta, não é contado em caso de fuga, não, é em caso de livramento da prisão, tá certo? Vamos lá. Também mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 3 meses, então um período de manutenção ou de graça de 3 meses, após o licenciamento, quando se tratar de segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Então, o indivíduo era segurado, foi prestar serviço militar. Quando ele é licenciado do serviço militar, ele tem 3 meses de manutenção. No caso do segurado facultativo, o período de manutenção é de 6 meses, mas 6 meses contados a partir da cessação das contribuições. Então, a última contribuição foi feita para dezembro de 2012. De janeiro a junho de 2013, 6 meses, o segurado facultativo mantém a qualidade segurado. Então, janeiro a junho de 2013, mantém a qualidade segurada. Para julho de 2013, ele tem que providenciar as contribuições. Contribuição de julho, que vai ser paga até o dia 15 de agosto. Se ele não pagar julho até 15 de agosto, no dia 16 de agosto, a gente vai ver mais adiante, ele perde a qualidade de segurado, tá? Durante os prazos de manutenção da qualidade, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Tá? Ele não vai ter direito a salário e família, porque o salário e família, a previsão legal é de que cesse com o desemprego, tá? Mas os demais direitos, desde que cumprida a carência, quando exigido em lei, ele conserva, tá? A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados nesse artigo e seus parágrafos. Então, vamos ver aqui, tá? A última contribuição foi feita para dezembro de 2011. De janeiro de 2012 até dezembro de 2012,
esse indivíduo, sem trabalhar e sem contribuir, ainda está protegido pela Previdência, ainda tem direitos previdenciários garantidos, ele está no período de graça. Aí a minha pergunta para vocês é, entrou janeiro de 2013, tá? Antes de vir para esse, eu pergunto, no dia 1º de janeiro de 2013, já se passaram os 12 meses da manutenção, é ou não é? Janeiro, né, 1º de janeiro de 2013, ele já está, por assim dizer, lascado? Ou seja, ele está, né, sem proteção previdenciária, porque, poxa vida, já estava sem trabalhar, sem contribuir, e agora acabaram-se os 12 meses, ele está desprotegido previdenciariamente? Não está. Não está desprotegido previdenciariamente. Tá? Ele não perde a qualidade aqui no dia 1º, não. Aí ele perde no dia 31 de janeiro de 2013? Também não. Eu tenho que ficar de olho no mês janeiro. Tá? Ele não perde a qualidade nem no dia 1º de janeiro, nem no dia 31 de janeiro. Esse indivíduo, ele deverá efetuar as contribuições relativas a janeiro, que é o primeiro mês posterior ao término do período de graça. Tá? O período de graça é de janeiro de 2012 a dezembro de 2012. O primeiro mês posterior a esse período é janeiro de 2013. Relativamente a esse mês, ele tem que fazer as contribuições no prazo previsto na lei para o contribuinte individual. O contribuinte individual paga a sua contribuição no dia 15 do mês seguinte. Então, janeiro de 2013, tem que ser feita a contribuição até o dia 15 de fevereiro de 2013. Se ele não fizer, não fez, perdeu o prazo. Tá? No dia 15 nem era feriado que justificasse adiar para o dia útil seguinte. Fato é que ele perdeu o prazo de pagamento da contribuição de janeiro. Só foi pagar em 16 de fevereiro, sinto muito. Tá? Já perdeu a qualidade de segurado. Se ele não pagar janeiro, que é o primeiro mês posterior ao término do período de manutenção, no prazo, no dia 15 de fevereiro, no dia 16 de fevereiro de 2013, acontece a perda da qualidade de segurado, tá? Perda da qualidade, que nós vamos depois tentar entender o que é que provoca essa perda da qualidade de segurado. Vamos lá. Tá? Então, aqui diz o seguinte, tá? No artigo 24 da Lei 8.213, se fala de período de carência, dizendo que o período de carência é um número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, vou deixar isso para entender depois. Só quero que vocês entendam que carência é um número mínimo de contribuições. Se houver perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa perda somente serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência, com no mínimo 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício ser requerido. Como essa conversa é muito comprida, nós vamos deixar para ter essa conversa na nossa próxima aula. Começamos aqui a partir dessa, né, consequência da perda da condição de segurado, né, na nossa próxima aula. Até lá, gente!